ele me internou numa clínica de doentes mentais. E ela nunca mais saiu daquele apartamento. Olá pessoal, eu sou o Júlio, falo aqui da cidade de Tóquio. Eu conto os casos que ocorrem aqui no Japão em geral. Para quem não ajudou o Lar de Vitórias com um comentário, ou com um like, ou com um compartilhamento do vídeo, por favor ajude aí o Lar de Vitórias. Quanto mais você contribuir com comentários, likes, mais a gente vai ter como ajudar. O Lar de Vitórias é um lar onde cuidam de crianças especiais e crianças com síndrome de Down. Lá na lista tem 230 crianças, mas tem 100 crianças ainda querendo entrar nesse lar, mas o lar está sobrecarregado. Então comente aqui embaixo, não deixe de comentar. Até hoje a minha convidada é a Dona Maria. A Dona Maria já até comprou a rifa para ajudar o Lar de Vitórias, né? Sim. E hoje a gente vai fazer diferente. Eu vou contar como tem japonês aqui também, que são meio doido da cabeça. A minha convidada de hoje é a Maria. Ela mora aqui no Japão. A Maria, pessoal, ela foi casada com um japonês. Maria é um nome fictício, tá? A voz dela também a gente vai mudar, porque pode dar alguns problemas, né, no futuro pra ela, né? Eu vou falar como um casamento que poderia dar tudo certo, acabou num casamento bem, vamos dizer, violento, um casamento abusivo, né? E também um casamento que poderia até destruir a vida da Maria. Maria, você veio no Japão com que tipo de visto? Eu vim como talento. Talento significa pessoas artísticas. Eu era artística, eu dançava samba. Entendi. Maria, como você conheceu o seu boy magia, o japonês que você casou? O japonês que eu me casei, eu conheci num evento de samba. Como que foi a aproximação dele? Você estava dançando, ele veio conversar? Como que foi primeira atração? Eu estava dançando e depois ele veio conversar comigo e disse que se apaixonou, que era amor à primeira vista. Nossa, e na época o seu boy magia, ele tinha quantos anos? 36. E você tinha quantos anos? 20 anos. Nossa, 20, então ele tinha 16 anos de diferença, né? E aí você começou a namorar com ele? Começamos a namorar e eu fui embora pro Brasil, que eu era visto de talento, e ele já mandou a carta de garantia para mim voltar e já casou. Olha só, pessoal, então ela conheceu o rapaz. Ela não sabia ainda direito quem ele era, mas ele prometeu o visto, né? A carta de garantia para ela tirar o visto e ficar com permanência no Japão. E você foi para o Brasil para perguntar para minha mãe se eu devia fazer isso. E você tinha 20 anos na época, né? E o que a sua mãe falou? Que eu ia deixar o Brasil e que eu ia ter que me dedicar ao marido japonês. E que se eu tivesse um filho, antes dela morrer, ela queria conhecer o neto. Ai, Dona Maria, não chora não, né? Tadinha. Aí, você retornou depois de quanto tempo? 6 meses. Você ficou 6 meses no Brasil e voltou com essa promessa. Voltei com visto de já garantido, porque ele mandou o papel para assinar o casamento. Aqui no Japão, se assina um papel e dá na prefeitura, aí passa a ser esposa. Ele assina, as duas testemunhas assinam, você assina, aí eu já vim como casada. Entendi, mas nesse intervalo que você conheceu ele lá naquele show de samba, você ficou quanto tempo com ele até você ir pro Brasil lá?
uns 3 meses. Nossa, então foi rapidinho. Então você foi pro Brasil, ficou quantos meses no Brasil? No Brasil eu fiquei 6 meses até regularizar o visto de casamento. Então era 9 meses só que você conhecia. Você só ficou 3 meses aqui no Japão com ele, ficou 6 meses no Brasil e já voltou casada. Casada. Você achava que era o casamento? Especial, porque ele falou que se apaixonou por mim à primeira vista. Nossa. Mas eu gostei dele, ele era bonito, eu gosto de homem peludo, ele era peludo. Japonês peludo aqui no Japão é difícil, hein, pessoal? E aí você foi morar aonde? Na casa dos pais dele, ele era filho único. O que esse homem fazia da vida? Dentista. Olha, e ele morava em um bairro nobre aqui de Tóquio. Onde ele morava? Minami no Kito. Onde que fica esse bairro? Fica em Shinjuku. Ah, então ele já era um japonês que tinha, vamos dizer, de família rica. Onde era o consultório do seu marido? Shinjuku Sanchome e Setamai. Nossa, ó, o marido dela tinha uma clínica nos lugares mais caros aqui de Tóquio, que é ali no Isetan, no Shin. Pra quem não conhece, Shinjuku é a maior cidade do mundo, tá? Onde tem trem pra tudo, é a maior estação do mundo. Deve ter umas 30 linhas de trem só naquela estação. Eu não sei o número certo, quem souber escreve aqui no comentário. E nesse lugar tem um shopping que se chama Isetan, é um shopping de, vamos dizer, de só faz compra ali quem tem muito dinheiro. E o ex-marido dela, da Maria, tinha uma clínica de dentista bem perto desse Isetan, que é um dos bairros mais caros aqui de Tóquio. A clínica era dele ou ele trabalhava para essa clínica? A clínica era dele. A família geralmente aqui no Japão, quando se é dentista, já se vem de família de dentista, né? O pai era dentista, a mãe foi a primeira dentista do Japão depois pós-guerra, mulher. Nossa, então já é um ponto a mais, né? Família de, vamos dizer, de dentistas que tinham posses e tinham dinheiro, né? Depois de quantos anos você começou a sentir que Vamos voltar ali atrás. Quando você estava grávida, você morava com o seu sogro e com a sua sogra, né? Você chamava eles de quê? Oto-san ou Ka-san. Que seria o grande pai e a grande mãe, né? Na sua gravidez foi tranquila? A sua sogra te tratou bem? Como que era? Foi tranquila porque ela tinha câncer, né? E ela vivia mais internada do que em casa. Mas, por outro lado, meu sogro não aceitava muito, porque ele achava que não era neto deles, né? Por eu ser estrangeira, achava que estrangeira podia ser diferente. Quando o filho nasceu, ele foi lá primeiro ver se tinha marca japonesa. Todo japonês tem que nascer com uma marquinha azul na bunda. Então ele achava que a Maria, quer dizer, o sogro dela achava que ela tá dando o golpe, né? O golpe do baú, né? Na sua gravidez, a sua sogra levava, você falou aquela na pré-entrevista que sua sogra levava você para vários lugares, né? Eu dirigia para ela, né? Você dirigia, quer dizer, você levava ela? E onde vocês iam? A senhora dirigia o carro e levava a sua sogra aonde? Newton Hotel, Okura Hotel, porque ela fazia apresentações sobre o dentista, tipo aulas de dentista, por ela ser tão famosa aqui na área de dentista, então ela fazia eventos, né, nesses hotéis, e eu dirigia para ela, e ela me colocava em piscina, colocava eu para comer steak de 50 mil. Steak, para quem não sabe, é bife, tá? Aqueles bife bem caro, bife grande. E New Otani é um dos hotéis mais caros que tem aqui no Japão, na cidade de Tóquio. Outro hotel qualquer? Okura. O Okura Hotel também é um dos hotéis, vamos dizer, 10 estrelas, é muito caro. E você comia steak? E usufruía do quarto, da piscina do hotel, de tudo do hotel, enquanto ela estava dando as aulas. E ela também alugava meu quarto e alugava o quarto dela separado. No dia seguinte a gente voltava para casa, mas era perto, né? Você se dava bem com a sua sogra? Tinha que chamar ela de professora, sensei, né? Porque ela Tinha que chamar ela, tipo, doutora, né? Doutora. Por quê? Não podia chamar de... Porque ela se achava muito famosa. Começa aí, né?
E quando você teve o seu primeiro filho, como que foi? Ela falava o que você falou aquela hora? Minha sogra estava feliz. Mas meu sogro, a primeira coisa que ele fez foi ir no hospital e pedir para a enfermeira tirar a fralda do menino. Meu filho é homem. E o menino, para ver a bundinha dele, se ele tinha marca de mongoró, que é japonês, né? É a marca azulzinha que quando a criança nasce tem na bunda. Aí que ele se confirmou que era filho de japonês mesmo. Eu não sabia que existia esse negócio da marquinha. Primeira vez que eu ouço. É verdade É isso? verdade. Bom saber. E depois que o seu filho nasceu, o que que houve na vida da senhora? Ah, tudo mudou. Meu marido começou a ir para clubes noturnos, me trair com outras mulheres, eu cuidar do filho e a sogra falar que o neto era deles e era a maior bestação com o menino, passava a mão pela cabeça, ela comia, eu brigava que ela tinha câncer, ela comia, mastigava, botava na boca do meu filho, eu brigava. Ela mastigava a comida da boca, tirava da boca e dava pra ele. E eu não gostava. E o seu sogro? Meu sogro, não, era mais bobo. Ele viu o primeiro dentinho nascer, aí eu falei pra ele, no Brasil tem um costume, quem vê o primeiro dente, pelo menos na minha área, né, que é italiano com índio, quem vê o primeiro dentinho tem que dar um presente, ou de ouro ou de prata. Aí ele comprou uma colher no Isetan de prata, uma colherzinha de bebê. Aí o seu filho, o seu marido, ele começou em clube, esses lugares, né? Na época, o seu filho tinha quantos anos? 1 ano. Com 1 ano, nossa. Então vamos dizer, com 1 ano, então foi com 2 anos, né? Desde que vocês conheceram, seu filho já tinha 2 anos naquela época onde seu marido começou a te trair. Isso. E você fazia o que quando você descobria? Aí eu era muito ciumenta, eu como brasileira, eu era muito ciumenta. E ele não aceitava o ciúme, continuava a me trair. Uma certa vez, eles empenharam a casa no banco para tomar Itiocumã e para abrir a clínica dele. Eles apenhoraram a casa que eles tinham para abrir uma outra clínica. É uma clínica. Ele já tinha outra clínica. Já tinha. Então eles apenhoraram a casa onde ela morava com a sogra e com o sogro pro banco, pegaram um empréstimo para abrir uma nova clínica. Aí não conseguiu pagar todo o dinheiro e o banco abriu falência. Exigiu que pagasse. Ah, então eles chegaram a abrir a clínica, então, né? Abriram. E quem cuidava dessa segunda clínica? Ele mesmo. Então ele cuidava dos 2 lugares? É. E ele era um só. Um só. Trabalhava das 10 da manhã às 10 da noite. Aí apenhoraram a casa com você dentro, o banco tomou a casa e ficou como? Eu falei que não saía da casa. Aí ele falou, não, mas precisa, pelo menos, não ir a leilão. Eu vendendo, eu consigo vender por um pouco mais, só um dinheirinho. Mas olha só, pessoal, a única segurança que ela tinha era a casa, né? Eu não tinha lugar para morar. Por isso que você não queria sair do lugar, né? Eu não tinha condição de pagar aluguel, porque eu tava criando meu filho pequeno. Aí, pessoal, adivinha o que o marido dela fez. Isso acontece muito aqui no Japão, tá? Você que tá namorando com japonês, você que é noiva de japonês, você é brasileira, fica esperta. O que aconteceu? Ele me internou numa clínica de doentes mentais. Como que você chegou nessa clínica? Você estava dormindo, você estava amarrada? Como que foi? Você acordou e estava na clínica? Acordei e estava na clínica. Eu não me lembro como eu cheguei. Eu estava junto com a inglesa falou que eu cheguei dormindo. Peraí, mas um dia antes, o que você estava fazendo um dia antes? Colocando meu filho para ir para a escola e tirar chá. E depois você jantou com seu marido? Não. Você foi dormir? De manhã eu levava a porta e dava o café da manhã, voltava para a cama. Para dormir mais um pouco. É. Aí você dormiu e você acordou? Acordei,
na clínica de doenças mentais. Quando você acordou lá dentro da clínica de doentes mentais, você estava como? Amarrada, pé e mão e de fralda. Numa cama ou no chão? Numa cama de ferro. E do lado dessa cama tinha mais uma pessoa, né? Que É você uma inglesa. Amarrada também e de fralda. Quantos anos mais ou menos tinha essa inglesa? Uns 22. Você tinha 24 mais ou menos, né? Por aí, por aí. E essa inglesa falava o que pra você? Você chegou aqui dormindo. E você conversava em que língua com ela? Em inglês. Como que você falava pra ela? Onde nós estamos? Aí ela falou pra mim, nós estamos no hospital de louco, meu marido que me internou. Eu falei, mas como eu cheguei aqui? Ela falou, você chegou com os médicos e enfermeiras, mas você já chegou dormindo. Como que ela falou pra você na língua dela? You come here is to sleep. And doctor and nurses put you in this bed and now you and me like Jesus Christ. Why me and her stay like this and put here and here. Amarrado pé e mão. E ela estava como, essa mulher? Também igual a mim, amarrada, de braços abertos e com as pernas também, e de fralda. Qual que era o hospital que você ficou? Matsuzawa Bioin. Lá em Shinjuku? Não é Setagaya. Entendi. E ela falou o porquê ela estava lá? Porque o marido dela colocou. Tá vendo, pessoal? Até viram que ela estrangeira, a outra estrangeira, resolveram colocar as duas estrangeiras no mesmo quarto. E como que era a rotina lá nesse hospital de louco que você ficou? Eu, quando vi aquela situação que eu acordei, eu comecei a falar português, espanhol, inglês, japonês. Não sabia, eu pensei que eu estava numa cadeia e que eu tinha matado meu marido. Falei, eu não sou louca, como é que eu tô aqui? Será que eu matei meu marido? Aí veio a enfermeira e falou, fique quietinha. Se ficar quietinha, vai sair daí, vai tomar banhozinho, vai botar pijama e vai pro quarto. Que parecia uma cadeia, tinha grade e camas de ferro. Dentro desse quarto tinha o quê? Banheiro? Tinha alguma coisa? Não. Nada. Nada? Então eu tinha que sair do quarto para fazer as necessidades em outro É lugar. por isso que era fralda. Ah, já fazia na fralda. E você virou amiga dessa mulher? Ficamos amiga. Depois que fomos pro quarto, nós fomos pro mesmo quarto. Depois que saiu dessa cadeia, né? Ah, vocês estavam... E quanto tempo essa mulher já estava lá? Nós ficamos 3 meses. Ela já estava lá, quando eu cheguei, ela falou que ela estava há 1 mês. Nossa, então. Ela saiu antes que eu. Mas ficamos amigas, né? A gente saía pra fazer caminhada, pra não ficar só deitado na cama. Fazer caminhada onde? Dentro Dentro? do hospital. Ou lá fora? Não deixava sair. Não. Era presa. Televisão tinha, eu não gostava. E essa mulher, ela foi lá por causa que... Ela queria ir embora com a filhinha dela pra Inglaterra. Ah, e o marido dela, pra querer ficar com a filha, internou ela como louca. Como louca. Isso aqui, pessoal, acontece muito aqui no Japão, tá? Pra quem não sabe, tá? E acontece também muito lá nos Estados Unidos. Pra quem não conhece o canal lá da Dani Delanos, ela sempre tem esses relatos das mulheres brasileiras que casam com os americanos e vivem e mexe, acontece isso. Em outros países também acontece, né? E como que era o dia a dia lá nesse hospital de louco? Tinha que acordar 8 horas, 6 horas da manhã, escovar os dentes, e 8 horas da manhã servia o café da manhã, que era estilo japonês, não era, tipo, ela não podia comer, emagreceu pra caramba, o breakfast dela era pão, café, e ela não comia arroz, natô, misoshiro, nori, que era o que vinha, eu comia porque eu não queria ficar magra, doente, fraca, além de estar no hospital de louco, ainda ficar doente. Aí eu pensava, não, eu tenho que comer, o que vier eu tenho que comer. Tanto é que eu sou louca por natô e tofu e todas as comidas japonesas eu adoro. E deixa eu fazer uma pergunta, logo que vocês acordavam, vocês estavam soltas ou vocês estavam amarradas? Não, depois que saiu da cela, Daquele lugar provisório, né?
onde estava de fralda, aí eu já podia vestir a própria calcinha, o próprio pijama, e podia sair do quarto, podia escovar os dentes, E você e ela ficavam no mesmo quarto? no mesmo quarto. E você ficou, o dia a dia era isso, então ficar lá dentro Andar um pouco, para não ficar inchada, né? Aí a gente ficava andando, e conversando. Conversando. E qual que era a perspectiva? O que vocês achavam do futuro ali? Vocês iam ficar ali para sempre? Vocês tinham algum objetivo? Como que era? Ela falou que ia querer voltar com ele, que não ia embora para Inglaterra. Aí ele tirou ela, antes de mim, 1 mês. Ela passou 3 meses. E o meu marido foi lá com meu sogro, com Fudossanha, tentar conversar comigo sobre a casa. Fudossanha é a pessoa, o agente imobiliário, né? Que fala aqui em português, né? Então foi seu sogro, agente imobiliário, foi seu filho junto? Não, para negócio não. E o seu sogro, né? Foram três pessoas. Foi o esposo, sogro e agente imobiliário. Falaram o que pra você? Se eu ia sair da casa, ia tirar o carro do estacionamento, a moto que eu tinha. Aí eu falei, só se me pagar para mim sair da casa, que eu não tenho condição de pagar um aluguel, que eu não estou trabalhando. E o carro pode tirar, pode vender a casa, mas se me der pelo menos uma condição, pedir para eles 900 milhões de ienes, com direito a divórcio e com direito a me sair da casa. 900 milhões, que é Kyu Hakuman ou Kyu Senman? Que o Hakuman. Kyu Hakuman, então não dá nem 100 milhões, 900 milhões de ienes. Não dá nem 100, né? Até que ela não pediu muito, porque o cara tinha tantas posses, né? Não deu nem 100 milhões de ienes, porque 100 milhões de ienes, pra quem não sabe, acaba rápido aqui no Japão, né? E você aceitou essa proposta? Ele aceitou essa proposta? Não, falou que dá. O meu sogro falou, eu te dou Go Hakuman, 5 milhões de ienes. 5 milhões de ienes, pra quem não sabe, pessoal, é um salário de 2 anos de uma pessoa que trabalha aqui em Tóquio em escritórios. Então ela ia receber um salário de 2 anos de um salário de quem trabalha no escritório para poder se divorciar do marido e não ficar com nada, nem com a casa, nem com nada. E você aceitou? Aceitei. Aceitou? Aceitei. Mas ele me tirou da clínica e eu consegui ficar na casa para tirar só a mudança. Quando a senhora foi internado naquela clínica de psiquiátrica, clínica de louco, resumindo, desculpa, né, pessoal, posso estar errado o nome, né? Clínica psiquiátrica, quantos anos o seu filho tinha quando você foi internado? Tava no Bonensê, 11 anos de idade. 11 anos, entendi. Então o filho dela estava com 11 anos quando ela foi internada. E você ficou internada 6 meses? 3 meses. 3 meses. Depois que a senhora recebeu esse dinheiro, que era 900 milhões... Eu tive direito a só entrar na casa para fazer a mudança. Errei, não é 900 milhões, não é 90 milhões, tá? É que o Hakuman, né? Que o Hakuman, né? É isso. Eu recebi só Go Hakuman. Você só recebeu o Gorreco. Foi prometido pelo sogro, mas foi depositado em nome do marido. Ah, entendi. Aí a senhora recebeu esses 5 milhões. E fui pagar aluguel. Fui morar de aluguel. Eu E o seu filho recebeu ajuda de custo, a pensão? Não. Eu coloquei ele 5 vezes no Saiban, na corte, né? No fórum, no juiz. E não recebeu? Não. Ele alegava que não tinha posse. Mostrava a clínica, que não estava tendo paciência, mas ele não trabalhava, só queria curtir. Entendi. E o filho, que é o seu marido, ele sumiu? Sumiu. Como assim sumiu? Porque ele não tinha amor no pai. E nem em mim, e nem acho que no filho, né? E a clínica? O banco tomou. O banco tomou as 2 clínicas. Tomou. Perdeu casa, perdeu clínica, porque tinha que pagar 7 milhões. 7 milhões não. Não, 100 mãos. 700 milhões de ienes. É muito dinheiro. Dá pra comprar um monte de apartamento. E ele sumiu. Sumiu.
Ele gostava de filipina, de colombiana, de tailandesa. Foi um filhinho de papai que acabou destruindo com tudo. E esse vô, ele morreu, 3 anos Há atrás. 13 anos atrás. então foi em 2019. Quando ele ficou doente, meu filho foi cuidar dele. Entendi. E vocês foram atrás Do ex-marido. é o pai do filho dela, né? Pra falar que o pai dele tinha morrido, só que o filho tinha sumido. Nós não achamos até hoje. Esperamos 10 dias o avô na geladeira para fazer a cerimônia. Mas como não conseguimos, falamos, eu e ele, eu e meu filho, né? Só existe da família eu e meu filho. E aí falamos, vamos, né? Vamos, eu, você fazer a cerimônia. Aí olhamos a agendinha dele, chamamos os amigos e fizemos a cerimônia. Lá em Omia, porque aqui em Toca era muito caro. Então aí acabou tudo, né? Acabou tudo, ele mora sozinho, já tem o trabalho dele. Já tá com 30 anos, eu, graças a Deus, já tô bem, não sinto nada, não. E o seu sogro, ele te deixou alguma herança? Não, nem pro filho. Eu usei do meu dinheiro para fazer a cerimônia. Então, pessoal, esse foi o caso da Maria. Tem outros casos de outras brasileiras que casaram com japonês, que também, ou casaram com outros tipos de estrangeiros, né? E que ficam alerta, né, pessoal? O que você pode falar para as pessoas aí, Maria, que vão casar com japonês? Não só japonês, mas todos os homens do mundo. Não acredite em amor à primeira vista, que eu acreditei cegamente. E quando o relacionamento estiver ruim, que primeiro saia você, porque senão você para numa casa de hospital mental. E quero desejar a todos, não odeio japonês, adoro os japoneses, adoro o Japão, agradeço tudo, mas nunca mais eu voltei para um hospital de clínica de malucos. Continuei fazendo meus trabalhos, faço outros trabalhos e aconselho qualquer um. Confie, mas sempre desconfiando. Eu desejo para todos felicidades. Obrigado. Obrigado, pessoal. Esse foi o caso de hoje. A gente volta em outra oportunidade. Muito obrigado. Sayonara!